Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Senhoras e senhores jornalistas, também os meus cumprimentos. Quero agradecer, em nome da Comissão, a disponibilidade do Sr. Dr. Vítor Gaspar para comparecer nesta Comissão de Inquérito, disponibilidade essa revelada desde o primeiro momento do nosso contacto. E já tive a ocasião de trocar breves impressões sobre as nossas metodologias de trabalho. O Sr. Dr. Vítor Gaspar deseja fazer uma declaração inicial. Vamos ouvir essa declaração, posto que depois passaremos às questões dos senhores deputados. Sr. Deputado, renovando os meus cumprimentos, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu gostaria de fazer uma breve intervenção inicial de enquadramento da questão, procurando formular a questão da celebração dos contratos de risco de gestão financeira por parte de empresas do setor público e dar um breve historial, em segundo lugar, da atuação do Governo nessa matéria até muito recentemente. Derivados financeiros podem ser instrumentos apropriados para a gestão de custo e risco por parte de entidades gestoras e emitentes de dívida. Estes instrumentos derivados permitem separar as características financeiras das emissões de dívida do perfil do risco global de carteira, permitindo assim uma maior eficiência na gestão entre o custo e o risco de financiamento. Os derivados financeiros podem ser instrumentos extremamente complexos. A sua utilização exige um controle e um enquadramento adequados. A prioridade fundamental é aqui a de assegurar a aplicação de regras e procedimentos que conduzam a uma gestão prudente e transparente destes instrumentos. Este Governo encontrou um problema criado pela existência de um conjunto de contratos que, em vez de reduzirem o risco, o multiplicavam. Contratos que se comportavam não como gestores, mas como geradores de riscos. Em muitos casos, os contratos permitiam uma redução dos custos de financiamento no imediato, tendo como contrapartida o aumento de encargos em períodos futuros. Esta assunção de custos e riscos futuros, por contrapartida de ganhos imediatos, constitui um padrão de comportamento em Portugal, pelo menos nos últimos 15 anos. As consequências deste pacto faustiano foram particularmente gravosas durante a gestão dos últimos governos liderados pelo Partido Socialista. Entre 2005 e 2011, a dívida das administrações públicas aumentou mais de 90 mil milhões de euros. No mesmo período, a dívida do setor empresarial do Estado mais do que duplicou. Esta falta de rigor e transparência orçamental e financeira estiveram na origem da necessidade de recorrer a financiamento oficial internacional. Esta questão concreta, os riscos orçamentais e financeiros associados com contratos de gestão de risco financeiro nas empresas públicas, foi de resto coberta explicitamente no programa de ajustamento acordado com os nossos parceiros internacionais. O Governo foi confrontado com estas graves realidades e tem vindo a atuar de forma a minimizar as consequências destas situações e a criar condições que impeçam a sua repetição. Quero agora brevemente sumariar os passos dados entre julho de 2011 e o final de junho de 2013. A situação encontrada pelo atual Governo foi particularmente problemática, uma vez que, em primeiro lugar, ocorreu numa fase de graves dificuldades financeiras para o país e o Tesouro e, em segundo lugar, porque as incertezas e riscos sempre associados a este tipo de produtos eram agravadas, no caso concreto, pela existência de cláusulas contratuais
permitindo o exercício de opções de vencimento antecipado por parte das instituições financeiras contratantes e, finalmente, em terceiro lugar, porque os contratos existentes se revelavam, em muitos casos, contrários à proteção do interesse público. As preocupações fundamentais foram, portanto, por um lado, a da criação de condições que impedem a repetição desse tipo de episódios e, por outro lado, a gestão da situação herdada de forma a minimizar custos e riscos. Evitar a repetição deste tipo de episódios impõe uma alteração do regime jurídico do setor empresarial do Estado. Este processo está quase concluído. Apenas falta fazer uso da autorização legislativa prevista na Lei 18/2013, de 18 de fevereiro, no sentido de consagrar que os contratos de gestão de risco financeiro celebrados pelas empresas públicas ficam sujeitos a parecer vinculativo prévio por parte do IGCP. Este decreto de lei autorizado será, segundo julgo saber, aprovado nos próximos dias. O papel do IGCP tem sido central também na gestão e contenção dos custos e riscos associados com a carteira de contratos pré-existentes nas empresas públicas. Os passos dados em concreto e que permitem reduzir substancialmente custos e riscos foram já reportados pela Sra. Ministra de Estado das Finanças a esta Comissão de Inquérito na sessão de 25 de junho. Eu não tenho nada a acrescentar a essa informação detalhada e a esta a introdução que desejo fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Vítor Gaspar. E assim sendo, vamos então passar às questões dos Srs. Deputados, de acordo com o ritmo das nossas rondas de intervenção. A palavra cabe agora para o início ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, a quem peço para usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Vítor Gaspar e agradecer-lhe a disponibilidade para estar nesta informação, a prestar as informações relativamente a este assunto. Eu começo naturalmente pela transição de pastas entre o anterior governo e o atual. Na altura, e de acordo com informações que são públicas, manteve reuniões com o anterior Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, que lhe informou esta Comissão que haviam discutido a questão dos swaps, algo que foi confirmado pelo Dr. Vítor Gaspar publicamente antes de sair do Governo. O que eu lhe pedia, a pergunta que eu lhe colocava era a seguinte: se podia descrever em todo o detalhe, tanto quanto possível, o que se passou nessas reuniões de transição de pasta, relativamente, obviamente, aos contratos swap. Todo o detalhe que lhe for possível do que foi abordado, discutido e transmitido, incluindo documentos nessas reuniões. Muito obrigado. Sr. Vítor Gaspar, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu não tenho recordação detalhada da forma como decorreram as reuniões relativamente a essas e, portanto, não tenho possibilidade de o ajudar com o grau de detalhe que pretendo saber. Julgo, no entanto, que vale a pena fazer algumas considerações de enquadramento e depois passar para o esclarecimento de algumas questões. A existência de contratos que fazem a gestão dos riscos financeiros nas empresas públicas, a existência desse tipo de contratos à data da transição entre os governos, à data de junho de 2011, uma informação pública conhecida. Essa classe de riscos orçamentais e financeiros foi, por exemplo, discutida entre mim e os meus alunos, quer na Universidade Católica Portuguesa, quer no ISEG, quando discutimos a situação macroeconómica em Portugal. A importância da informação e da transparência em matéria orçamental e financeira e a necessidade de quantificar este tipo de riscos foi uma preocupação expressa, por exemplo,
pelo Dr. Eduardo Catroga repetidamente neste período. Estamos, portanto, num quadro em que a informação geral sobre a existência deste tipo de operações e sobre o facto de estas operações terem associados a elas riscos orçamentais e financeiros é informação pública conhecida. Não é uma informação privilegiada e reservada. É, de resto, essa circunstância que me leva a interrogar o meu antecessor, o professor Teixeira Santos, sobre concretamente essa realidade e podemos ambos comparar recordações relativamente a essa matéria, estando ambos de acordo que esse tema é levantado por mim na reunião. E julgo recordar-me que a reação do professor Teixeira Santos foi de reconhecer que esse, como outros riscos orçamentais e financeiros, era um tema importante e central, um tema que estava tratado no memorando de entendimento e um tema que poderia ser discutido com mais detalhe e de forma mais circunstanciada na reunião que seguiria e que a ele, professor Teixeira Santos, se juntariam os secretários de Estado que integravam nessa altura o governo do Partido Socialista. A informação que foi transmitida por escrito e o que eu julgo terá sido o conteúdo da conversa que tivemos na reunião que se seguiu corresponde ao conteúdo da ficha que acompanha o dossiê relativo ao programa de ajustamento e que relativamente à ficha 330 do memorando de entendimento, que vale a pena ler porque é muito fácil perceber qual é o conteúdo da informação que temos em causa. O memorando de entendimento, e eu traduzo para não incomodar a Comissão com o texto em inglês, o relatório anual sobre o setor empresarial do Estado, preparado pelo Ministério das Finanças para julho de 2011, incluirá um reporte global e abrangente dos riscos orçamentais que detalhará todas as responsabilidades explícitas e implícitas do setor empresarial do Estado. Esta ficha 330, a seguir, reproduz exatamente o texto correspondente do Memorandum of Economic and Financial Policies, que é o texto correspondente preparado pelo staff do Fundo Monetário Internacional, refere a data a que se aplica esta obrigação do memorando, julho de 2011, e refere que existe um despacho de 31 de maio, o despacho 807/de 2012 de 31 de maio, que determina os procedimentos que permitirão a redação deste relatório. E, de forma resumida, o que a ficha inclui, a ficha relativa à medida 330, é apenas a calendarização da medida. Nesta ficha não existe qualquer informação específica sobre contratos de cobertura de risco financeiro, não existe qualquer informação específica a este respeito, nem existe
não existe qualquer informação concreta sobre a natureza dos riscos que estão associados com estas operações e como, em concreto, eles se poderão materializar. E, consequentemente, o meu melhor entendimento é o de que o valor acrescentado desta troca de informação sobre este assunto em concreto, em geral, as reuniões de transmissão de pasta com o professor Teixeira Santos foram extraordinariamente úteis para mim e eu estou muito reconhecido ao professor Teixeira Santos por essa disponibilidade de organizar essa transmissão de pastas, tendo sido claramente patente a preocupação do professor Teixeira Santos com a boa execução do programa de ajustamento. Mas isto dito, e em concreto, sobre a questão destes contratos, o valor acrescentado destes contactos relativamente à informação já publicamente disponível e aquilo que consta por escrito na documentação que acompanha o programa de ajustamento económico e financeiro foi reduzidíssima. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado Paulo Sá. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Vítor Gaspar, na sequência dessas reuniões ficou com a noção de que as perdas potenciais associadas aos contratos de swap das empresas públicas poderiam ascender a mais de 1.500 milhões de euros? Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, não tenho noção se nessas reuniões fiquei ou não com essa noção concreta. A ordem de grandeza que cita é, julgo eu, consistente com o julgamento que na altura se fazia sobre essas operações. Portanto, eu não tenho possibilidade de documentar em que momento sobre o quê. Sr. Deputado Paulo Sá. Dr. Vítor Gaspar, uns dias depois, no dia 28 de junho de 2011, tomou posse a nova Secretária de Estado do Tesouro, Dra. Maria Luísa Albuquerque. Creio que terá delegado a competência para acompanhar o dossiê dos sopros das empresas públicas. Após a tomada de posse, ou mesmo logo após a tomada de posse, nos dias que seguiram, transmitiu à Secretária de Estado do Tesouro a informação recolhida das reuniões com o anterior Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, ou não abordou esta questão? Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu não colocaria a questão dessa maneira pelo seguinte. No dia 28 de junho, o dia de tomada de posse dos Secretários de Estado, é também o dia em que é publicada toda a documentação relativamente ao programa de ajustamento, incluindo o memorando de entendimento, o documento de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional, a carta de intenções, etc. Portanto, existia uma ampla documentação sobre os passos que era preciso garantir para cumprir o programa de ajustamento. A medida 330, de que já falámos, implica a necessidade de preparar um relatório sobre o setor empresarial do Estado com um reporte abrangente sobre os riscos orçamentais do setor empresarial do Estado, entre os quais a questão dos contratos de que estamos a falar nesta comissão de inquérito tem um papel de destaque. A primeira missão de acompanhamento, o primeiro exame regular do programa de ajustamento ocorre, se não estou em erro, entre 1 e 12 de agosto. Esta matéria faz naturalmente parte das matérias que têm de ser preparadas para esse exame regular. Claramente que eu e a Sra. Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, atual titular
do Ministério das Finanças, discutimos certamente essa matéria com profundidade, porque se tratava de uma matéria central para a preparação do primeiro exame regular. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor. Para vir a tanto o que afirma é que até pelo menos ao dia 1 de agosto terá discutido estas questões com a Secretária de Estado do Tesouro. Eu pedi-lhe se podia precisar em que altura, mais ou menos, ainda vai um período longo, desde a tomada de posse de 1 de agosto, em que altura reuniu com a Secretária de Estado do Tesouro e discutiram as questões do swap, se nessa reunião, presumo que terão tido e terá transmitido as suas preocupações relativamente a esta matéria, se transmitiu alguma orientação. Portanto, eu pedia-lhe mais detalhe nesta questão. Quando é que abordou pela primeira vez com a Secretária de Estado esta questão e o que é que lhe transmitiu em termos de preocupações e orientações? Sr. Vitor Gaspar. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu não tenho condições para afirmar em que data é que essa troca de opiniões e de informação e análise sobre esta temática terá ocorrido. Eu esperaria que tivesse sido muito perto do início do mandato, mas, portanto, muito perto do início do mandato e foi claro para mim, desde o início, que a senhora Secretária de Estado, como profissional experiente nesta matéria, estava, de resto, de longa data, informada sobre a existência e as características deste tipo de operações. Sr. Deputado. Dr. Vítor Gaspar, eu insistia relativamente à questão se lhe transmitiu a sua preocupação e se transmitiu alguma orientação concreta relativamente a este dossiê e à urgência no seu tratamento. Sr. Vitor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não tenho noção de que em julho de 2011 a questão estivesse recenseada como particularmente urgente. Estava certamente recenseada como uma questão importante. Sr. Deputado Paulo Sá. Portanto, podemos depender das suas palavras. Considerava a doutora Maria Luísa Albuquerque, a Secretária de Estado do Tesouro da altura, uma pessoa bem informada sobre esta problemática e confiou-lhe as ações a seguir no futuro. Sabemos hoje que a Secretária de Estado do Tesouro, a doutora Maria Luísa Albuquerque, trocou alguns e-mails com o Diretor-Geral do Tesouro e Finanças sobre swaps das empresas públicas e essa troca de e-mails começou no dia 29 de junho, após a tomada de posse da Secretária de Estado, no dia seguinte, e prolongou-se até 3 de agosto. Não soubemos, e acrescento destes e-mails, pela própria Secretária de Estado do Tesouro, que ocultou esta informação à Comissão na audição de 25 de junho, mas sim pelo ex-Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, que nos informou aqui sobre isso. A pergunta que eu lhe coloco é se a Secretária de Estado do Tesouro lhe deu conhecimento desta troca de e-mails e, em particular, se o informou que dessa troca de e-mails tinha sido possível apurar que as perdas potenciais poderiam ascender inicialmente a 1.500 milhões, depois de uma correção a 1.600 milhões de euros. Sr. Dr. Vitor Gaspar, por favor. Não tenho recordação de qualquer informação específica sobre essa matéria. Eu fui mantido informado e pedi regularmente informação sobre o relatório relativo ao setor empresarial do Estado que já falámos e que fazia parte do material que tinha de estar pronto para o primeiro exame regular do programa de ajustamento. Sr. Deputado Paulo Sá. O Dr. Gaspar afirmou logo na sua intervenção inicial que considerava que o valor acrescentado da discussão sobre swaps, a discussão tida com Teixeira dos Santos, foi reduzidíssima. Considera que o material, a informação contida nestes e-mails também poderia ser considerado de valor acrescentado reduzido ou, pelo contrário, estes e-mails continham informação muito relevante relativamente aos swaps das empresas públicas? Sr. Vitor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não li essa troca de e-mails. Sr. Deputado Paulo Sá.
mas teve conhecimento na altura, de alguma forma, a Sra. Secretária de Estado transmitiu-lhe o conteúdo de e-mails, mesmo que de forma genérica e, em particular, alertando de que as perdas potenciais podiam ascender a 1.600 milhões de euros. Um facto que, segundo afirmou, não teve conhecimento nas reuniões de transição de pasta. Isto ocorreu uma semana depois, era um facto de grande seriedade e com consequências muito graves. Se a Sra. Secretária de Estado, de alguma forma, oralmente ou por escrito, nos dias a seguir a esta troca de e-mails, o informou desta circunstância e se isto disputou da sua parte alguma reação. Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, certamente que bem antes da divulgação do relatório sobre o setor empresarial do Estado, eu tive essa informação e, portanto, terá sido num intervalo de tempo que o Sr. Deputado está a referir. Eu não tenho recordação da circunstância concreta em que terei sido informado. Sr. Deputado Paulo Sá. Afirma que, portanto, não recebeu cópias dos e-mails, não os leu, não os conhece, mas até o início do exame com a Troika, 1 de agosto, terá sido informado das circunstâncias. Tendo em conta a gravidade da situação, deu alguma orientação à Sra. Secretária de Estado, discutiram o assunto sobre o que fazer a seguir perante uma ameaça de perdas potenciais, uma ameaça não, a existência de perdas potenciais de 1.600 milhões de euros que se podiam materializar. Deu alguma orientação, discutiu com ela, traçaram algum plano de ação para o período que seguia. Sr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, a resposta à questão como colocada é a seguinte. Existem, como disse de resto na minha apresentação inicial, duas linhas de atuação que são fundamentais. Em primeiro lugar, é necessário alterar o regime institucional, os procedimentos e os modos de atuação, de forma a que problemas como os que estamos agora a defrontar e defrontávamos já em junho, julho, agosto de 2011 não se voltam a repetir. Em segundo lugar, é necessário gerir a situação de forma a minimizar custos financeiros e riscos. Estes dois elementos, estas duas linhas orientadoras da atuação do Governo estavam, tanto quanto me consigo recordar, absolutamente claros desde o início e correspondiam, de resto, à orientação decorrente do próprio programa de ajustamento. O Dr. Vítor Gaspar não respondeu à minha questão, eu vou insistir. Como Ministro das Finanças, teve conhecimento até 1 de agosto de 2011 que existia nas empresas públicas carteiras swap cujas perdas potenciais naquela altura ascendiam a 1.600 milhões de euros. Esta é uma questão que teve conhecimento por informação prestada pela Secretária de Estado do Tesouro. Esta é uma questão que devia preocupar o Ministro das Finanças na altura ou era um assunto secundário que podia ser tratado mais tarde? Sr. Vítor Gaspar. Na altura, compreenderá, Sr. Deputado Paulo Sá, estamos a começar a execução do programa de ajustamento. Os riscos financeiros e orçamentais que se enfrentaram nesse período foram muito consideráveis. Nesse contexto, os riscos financeiros e orçamentais associados com estas operações são riscos financeiros e orçamentais de grande importância, que mereceram atenção imediata, mas não tiveram um destaque absolutamente dominante naquele período. Como sabe, a atuação prática para resolver o problema depois de feito o ponto de situação em julho, agosto de 2011, começou de forma concreta logo em setembro, como de resto foi já reportada esta comissão de inquérito pela Sra. Ministra de Estado das Finanças. Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem, então avançando um pouco, no dia 4 de outubro de 2011, a DGTF apresentou à Secretária de Estado de Tesouro uma proposta de operacionalização do despacho do anterior Secretário de Estado de Tesouro e Finanças, Costa Pina. Em resposta, a Secretária de Estado de Tesouro informou a DGTF que seria o IGCP a gerir a carteira de swaps das empresas públicas.
Pergunto-lhe se teve conhecimento desta decisão ou se partilhou de alguma forma esta decisão de transferir o tratamento da questão dos choques das empresas públicas para o IGCP. Senhor Deputado, faça-me, por favor, o obséquio de referenciar exatamente qual é o despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças que está a citar, porque há vários. Sr. Deputado, de outubro de 2011, com uma proposta de operacionalização do despacho do Secretário de Estado de 9 de junho de 2011. 9 de junho é a data do despacho do anterior Secretário de Estado. A proposta que o Sr. Deputado Paulo Santos está a referir é de outubro, de 4 de outubro. É uma proposta apresentada pela então Diretora-Geral do Tesouro e Finanças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho novamente recordação específica do episódio a que se refere. A decisão de centralizar a gestão destes contratos no IGCP faz todo o sentido, por um lado, pela capacidade técnica que o IGCP tem em matéria de gestão de dívida e risco financeiro e, por outro lado, por razões de centralização da carteira de risco que permite ganhos muito importantes de diversificação. O papel do IGCP neste processo foi um papel sobre o qual eu fui informado e sobre o qual, naturalmente, manifestei a minha concordância. Dr. Vítor Gaspar sabe certamente que o IGCP não podia, de acordo com os seus estatutos, assumir as posições das empresas públicas porque a decisão do Secretário de Estado do Tesouro com a qual começou a sua concordância, como acabou de afirmar, implicaria um compasso de espera até a alteração dos estatutos do IGCP. Teve conhecimento desta circunstância, discutiu com a Secretária de Estado do Tesouro as implicações deste compasso de espera até a alteração dos estatutos do IGCP, teve alguma preocupação relativamente à degradação adicional da carteira de SOPs durante este período de tempo que demoraria até à mudança do estatuto. Dr. Vítor Gaspar. Muito obrigado. Tive naturalmente conhecimento de que era necessária a mudança dos estatutos do IGCP. A questão relativa à evolução ao longo do tempo é, em grande parte, anulada pelos efeitos benéficos da diversificação da carteira que a centralização da gestão no IGCP permite. Sr. Deputado, Dr. Vítor Gaspar sabe com certeza que essa alteração dos estatutos do IGCP ocorreu apenas em agosto de 2012, ou seja, mais de um ano depois da tomada de posse, e que nessa altura, e de acordo com o relatório do IGCP, que entretanto recebemos, as perdas potenciais já tinham duplicado, passado de 1.600 milhões para 3.200 milhões. Ou seja, esse compasso de espera, que se traduziu na prática num ano, levou à duplicação das perdas potenciais, passaram para um valor de 3.200 milhões de euros. Pergunto-lhe, na altura teve consciência disto? Considera que esta duplicação das perdas potenciais é um ato importante, é grave, ou desvaloriza essa questão? Sr. Deputado Gaspar. Não me parece que a concentração deste debate em perdas potenciais seja particularmente útil. Efetivamente, houve atuação durante este período que permitiu diminuir de forma muito significativa as perdas potenciais por via de negociação. Primeira observação. Segunda observação, existiam posições simétricas do IGCP, isto é, posições que tinham riscos e efeitos sobre a rendibilidade exatamente simétricos, pelo que estes efeitos se compensavam ao longo do tempo e, uma vez que essas operações têm ganhos e perdas que se compensam, a concentração nos ganhos e perdas potenciais do subconjunto de operações conduz a uma avaliação, a meu entender, enviesada dos ganhos e perdas efetivos. Na realidade,
a gestão deste processo por parte do IGCP permitiu, de acordo com a minha melhor avaliação, uma diminuição muito significativa, quer de custos de financiamento, quer de riscos. Sr. Deputado, Dr. Vítor Gaspar, esse argumento também seria válido para o futuro. Podia-se continuar a aguardar até que as perdas potenciais ficassem no valor de 4.800 milhões de euros, sendo compensadas pelos ganhos simétricos do IGCP. Como é que... Sr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, como a Sra. Ministra do Estado e das Finanças já explicou a esta Comissão de Inquérito, uma das circunstâncias mais marcantes para a urgência de resolver estes contratos tinha a ver com a existência em alguns contratos de cláusulas que permitiam o exercício de vencimentos antecipados por parte das entidades financeiras contratantes e esse risco de exercício dessas cláusulas conferia uma urgência acrescida à resolução destas operações que foi, de facto, resolvida atempadamente, uma vez que estas cláusulas não constituíram um problema para a gestão destes instrumentos no período relevante. Sr. Deputado Paulo Sá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Vítor Gaspar, na realidade, o atual Governo herdou do anterior uma carteira, uma situação em que tínhamos uma carteira só para as empresas públicas com perdas potenciais de 1.600 milhões. E a inação deste Governo, confirmada hoje pelo Dr. Vítor Gaspar, até agosto de 2012, durante mais de um ano, permitiu que essa carteira se continuasse a degradar e duplicasse o seu valor em termos de perdas potenciais, as quais, diga-se de passagem, parcialmente já se materializaram em perdas reais e o Estado pagou entre junho e março, concluo, Sr. Presidente, entre março e junho deste ano, 1.008 milhões de euros a 9 bancos estrangeiros. Durante este período, que vai desde a tomada de posse até à altura em que o GCP assume a gestão da carteira dos swapos, passou um ano e houve uma degradação muito grande dessa carteira que levou depois à materialização de perdas reais significativas. Portanto, podemos concluir então das suas palavras que não houve da parte do Governo uma grande preocupação com esta situação. Muito obrigado, Sr. Deputado Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não afirmei absolutamente nada do que acaba de dizer, como não afirmei não, Sr. Deputado Paulo Sá, a atuação do Governo e do IGCP nesta matéria foi constante ao longo do tempo, foi atempada e permitiu conter riscos financeiros e custos financeiros de uma forma eficaz. O Sr. Deputado Paulo Sá permitirá que lhe recorde que colocou praticamente a mesma questão à Sra. Ministra de Estado e das Finanças, que lhe respondeu de uma forma circunstanciada e com uma resposta relativamente à qual eu não tenho absolutamente mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Vamos agora passar à Sra. Deputada Ana Drago. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Vítor Gaspar, também eu agradeço em nome do Bloco de Esquerda a sua presença nesta Comissão de Inquérito nesta manhã. Queria começar por fazer uma primeira correção à sua declaração inicial. Afinal, o Dr. Vítor Gaspar tinha mesmo coisas a acrescentar em relação ao depoimento da então Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças nesta Comissão a 25 de junho. Aliás, o Dr. Vítor Gaspar, ainda no exercício das suas funções de Ministro das Finanças, foi provavelmente a seguir ao Dr. Teixeira dos Santos o segundo a colocar em causa aquilo que foram as afirmações da Sra. Secretária de Estado nesta Comissão, quando disse que quando da transição de pastas nada foi referido. E foi esta a expressão escrita e dita pela então Secretária de Estado nesta Comissão, foi o Dr. Vítor Gaspar, enquanto Ministro das Finanças, que fez um comunicado em que alertou exatamente que quando da transferência de pastas, a questão dos contratos derivados foi abordada na reunião que teve com o então Ministro Teixeira dos Santos. E, de alguma forma, também nos disse aqui que, enfim, o Dr. Vítor Gaspar estava consciente
deste problema, tanto que colocou a questão na reunião de transição de pastas. A doutora Maria Luísa Albuquerque estava consciente deste problema como uma boa profissional que considera que é, e, portanto, na recolha de informação que se vai fazendo a seguir à tomada de posse do Governo, podemos de alguma forma dizer que, pelo menos no final do mês de julho, o Governo estaria na posse de toda a informação que estava disponível na DGTF e, enfim, é sempre estranho que o Dr. Vítor Gaspar nos diga que, enfim, se lembra da pergunta que fez ao Ministro Teixeira dos Santos, mas não se lembra exatamente da resposta que teve nessa mesma reunião. É uma curiosidade com que aqui ficamos. Mas aquilo que nós temos que perceber nesta comissão de inquérito é responsabilidades de diferentes governos. E, portanto, para que fique absolutamente claro, aquilo que eu gostava de perceber é a responsabilidade de gestão e de acompanhamento direto das responsabilidades financeiras diretas e indiretas do setor empresarial do Estado estava ou não delegado na então Sra. Secretária de Estado de Tesouro e das Finanças. Dr. Vítor Gaspar, por favor. A responsabilidade pela função acionista do Estado e, portanto, também pelo reporte da informação relativa ao setor empresarial do Estado e a tutela sobre a Direção-Geral do Tesouro e Finanças nesta matéria estava naturalmente delegada na Secretária de Estado do Tesouro e Finanças. Deixe-me, no entanto, procurar, julgo eu, corrigir uma afirmação que fez e que me parece importante, e que é a seguinte: o que é produzido durante julho de 2011 e é de resto divulgado imediatamente a seguir é o relatório relativo ao setor empresarial do Estado, onde a questão dos riscos orçamentais e financeiros associados nomeadamente a estes contratos de gestão de risco financeiro está efetivamente recenseada. Mas a informação que é necessária para resolver o problema, que é a expressão que julgo que terá usado, é muito mais profunda e muito mais vasta do que isso. Alguns destes contratos, como certamente esta comissão de inquérito já terá tido ocasião de verificar, são de uma grande complexidade e algumas cláusulas, já referi aqui as cláusulas de vencimento antecipado, têm uma enorme importância na forma como, na prática, estas questões se desenvolvem ao longo do tempo. Essa informação mais completa e detalhada só muito mais tarde virá a estar disponível. Senhora Deputada Andrade. Lamento, Dr. Vítor Gaspar, mas não é bem assim. Nós tivemos acesso a um conjunto de e-mails que foram trocados pela então Secretária de Estado e o então Diretor-Geral do Tesouro e das Finanças, que faz uma listagem de diferentes contratos de swap que existem no setor empresarial do Estado, em que devo dizer-lhe, esta comissão teve acesso ao relatório que foi feito pelo IGCP e pela boutique financeira Storm Harbor sobre os contratos de swap, e devo dizer que esta listagem que é dada pela DGTF à então Secretária de Estado é muito mais detalhada sobre o conteúdo específico, ou seja, indexantes, pagamentos do setor empresarial do Estado, do que é o relatório que nos foi fornecido pelo IGCP e pela boutique financeira Storm Harbor. E, portanto, podíamos dizer, este mail trata de 19 de julho, que, enfim, de uma forma geral, tínhamos aqui um panorama relativamente detalhado e descritivo sobre estes contratos no setor empresarial do Estado, na posse da Sra. Secretária de Estado no dia 19 de julho. O que eu gostava de saber é quando é que a Sra. Secretária de Estado propôs ao então Ministro Vítor Gaspar uma orientação em relação ao tratamento desta matéria. Dr. Vítor Gaspar. Sra. Deputada Ana Drago, como já tive ocasião de dizer, a proposta de atuação nessa matéria foi sucessiva à produção do relatório sobre o setor empresarial do Estado e houve passos concretos e documentados que
foram tomados com base nessas orientações já em setembro de 2011. Volto a dizer que o inventário de contratos não é informação suficiente que permita equacionar e resolver o problema dos custos de financiamento e riscos financeiros associados com estas operações. Sr. Deputado Ana Drago. Diz-nos então que houve passos concretos na sequência da informação que foi dada pela DGTF no relatório, no boletim de acompanhamento do setor empresarial do Estado. E disse-nos também nesta comissão que, face a esta matéria, foram definidas duas orientações. Primeiro, que era necessário fazer uma alteração ao enquadramento legal para que esta situação não se viesse a repetir e, em segundo lugar, era necessário gerir para minimizar. O que eu gostava de lhe perguntar é se hoje, dia 30 de julho de 2013, 2 anos passados, a alteração ao enquadramento legal do setor empresarial do Estado já foi realizada. Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Ana Drago, eu também já respondi a essa questão. Existe uma autorização legislativa que está prevista na Lei 18 de 2013, de 18 de fevereiro, que, para ser concretizada, exige a aprovação de um decreto-lei autorizado pela própria lei, e essa aprovação está iminente e deverá ocorrer nos próximos dias. Senhora Deputada Ana Drago. Fica então claro que o Ministro das Finanças, que logo no ano de 2011, muito rapidamente, resolveu estabelecer um imposto sobre o subsídio de Natal dos portugueses e anunciou 2 anos de suspensão, subsídios de férias e Natal dos funcionários públicos, em nome do emagrecimento da despesa pública, das gorduras do Estado. Sabia, em julho de 2011, dos encargos financeiros nos contratos de swap, mas hoje, a 30 de julho de 2013, ainda será possível ao setor empresarial do Estado eventualmente contratar swaps, porque essa alteração no seu enquadramento legal ainda não foi feita. Sr. Vítor Gaspar. Repare que, na prática, não é assim, porque, por exemplo, no que diz respeito à situação no último trimestre de 2011, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças apresenta uma proposta de operacionalização do despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças de 9 de junho. Este passo formal acaba por ter uma aplicação muito limitada, porque em concreto não aparece nenhuma proposta de novas operações a realizar. Portanto, essa questão neste momento não se coloca. Senhora Deputada Ana Drago. Está a tentar fugir à resposta, lamento, mas está. Porque nos está a dizer que não houve proposta de swaps porque não tem havido recurso a financiamento de parte do setor empresarial do Estado. Mas aquilo que nos está a dizer é que, na prática, em termos de enquadramento legal, aquilo que é possível fazer ainda é possível fazer um contrato de swap 2 anos depois. Senhora Doutor, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Estou em condições de esclarecer que tem havido financiamento do setor empresarial do Estado naturalmente. É uma afirmação verdadeiramente extraordinária que a Sra. Deputada acaba de fazer. Mas, em qualquer caso, e sobre a questão concreta que coloca, é naturalmente possível controlar este tipo de contratações, sendo, no entanto, importante que as regras e procedimentos a seguir em condições normais sejam devidamente normalizados. E é esse processo que será completo quando estiver aprovado o decreto-lei autorizado que acabo de referir. Na realidade, a situação é uma em que, durante este período, nenhuma destas empresas fez propostas de celebração de novos contratos com estas características. Sr. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Vítor Gaspar tem razão. A minha afirmação foi absolutamente enganosa, mas a sua é muito mais. Porque aquilo que nos está a dizer é que o sentido de urgência que o Governo olhou, quando olhou para os swaps, percebeu que existia, demorou 2 anos a fazer o enquadramento legal e no momento em que funciona esta comissão de inquérito, essa alteração àquilo que é o enquadramento legal do setor empresarial do Estado ainda não está feita. Mas passemos ao seu segundo argumento, que era necessário gerir para minimizar os encargos que de aqui pudessem resultar para o erário público. O que eu não consigo compreender na sua argumentação é como é que existe este sentido de urgência, mas verdadeiramente a alteração aos estatutos do IGCP para fazer a apreciação dos contratos swap só acontece 1 ano depois, a 27 de agosto de 2012, e a negociação com os bancos só começa no final de 2012. E diz-nos assim, diz-nos que havia a percepção da urgência desta situação por causa das cláusulas de vencimento antecipado que foram comunicadas pelo banco, aliás, ao Governo. A diferença é incompreensível. Estas cláusulas existiam em julho de 2011 como existiam no final de 2012. Quando exatamente é que se fez sentir esta urgência de fechar o mais rapidamente os contratos swap que existiam sem levar nenhum destes contratos a tribunal? Sr. Dr. Vítor Gaspar? Claramente um conjunto muito extenso de perguntas e considerações. Centrando na sua questão central, a urgência verificou-se desde o primeiro momento e desde o primeiro momento, desde o momento de tomada de posse, que o Governo tem trabalhado intensamente nesta matéria e tem dado instruções aos serviços para que atuem nesta matéria. Não existe aqui nenhum momento de pausa, não existe aqui nenhum momento de espera. A questão está permanentemente a ser gerida, está permanentemente a ser tratada e o resultado, passados 2 anos, é um resultado em que os custos de financiamento foram contidos e os riscos muito significativamente diminuídos. Relativamente à questão do processo legislativo para alterar os procedimentos e as regras de forma a evitar de uma forma inteiramente normal e institucionalizada a repetição de situações como aquela que defrontamos e defrontamos, esse processo está prestes a estar completo e, portanto, estará bem completo antes desta comissão de inquérito ter encerrado os seus trabalhos. Portanto, esse ciclo legislativo poderá naturalmente ser, se assim o entender a comissão de inquérito, ser refletido no relatório da própria comissão de inquérito. Sr. Deputada Madrago? Dr. Vítor Gaspar, 18 de julho de 2011, a então Secretária de Estado diz à DGTF que a DGTF não deve assumir nenhum compromisso com os bancos no que toca quer ao seu financiamento e às suas dívidas, quer em relação aos contratos swap, e deu-nos aqui a entender que o seu entendimento era que o IGCP deveria cuidar desta matéria. O então Presidente do IGCP até março de 2012 diz-nos que até ao final do seu mandato, até março de 2012, o IGCP não recebeu qualquer instrução da Sra. Secretária de Estado. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado diz à DGTF para nada fazer. Nada diz em relação ao IGCP. Eu gostava que nos explicasse, enfim, como superior hierárquico, o que é que a Sra. Secretária de Estado esteve a fazer durante todo este tempo. Sr. Dr. Gaspar? Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. O meu entendimento é que o papel central do IGCP é definido logo em setembro de 2011 e essa questão, naturalmente, terá de ser esclarecida pela própria Ministra do Estado das Finanças. Senhora Deputada? Muito obrigada. Percebemos então agora que, pelo menos num mês, o Governo, assim que toma posse, tem consciência dos encargos financeiros que podem existir com estes contratos swap no setor empresarial do Estado.
Percebemos que, em termos de estratégia que escolheu, foi empurrar com a barriga e, portanto, durante um ano praticamente nada fez. Entendeu que a DGTF não deveria gerir este processo e recusou a proposta de operacionalização que veio da DGTF e disse à DGTF para nada fazer. Em relação ao IGCP, nada disso, nenhuma orientação deu, até que fosse mudado o presidente do IGCP. E é isso que nos coloca aqui um problema. É que aparentemente a senhora secretária de Estado esperou até ter à frente do IGCP alguém em quem confiasse para finalmente começar a tratar da avaliação dos contratos swap feito no setor empresarial do Estado. Sabemos agora que o enquadramento legal que pudesse prevenir estas situações para o futuro hoje, a 30 de julho, ainda não está terminado e sabemos que a senhora secretária de Estado, de bom grado, pagou 1.000 milhões aos bancos em relação a estes contratos. A última questão que eu lhe queria colocar, e porque ainda cabe durante o seu tempo de mandato político, é fazendo as contas entre aquilo que foi fechado dos contratos swap do IGCP e aquilo que foi pago à banca, poderia o Dr. Vítor Gaspar subscrever a frase de que isto não custou nada aos contribuintes? Sr. Vítor Gaspar. Senhora Deputada Ana Drago, a questão, como eu a colocaria para evitar a utilização de expressões menos exatas, é de saber qual é o impacto sobre o déficit orçamental e qual é o impacto sobre a dívida pública. E para as operações que se verificam dentro do perímetro das administrações públicas, a forma como foi organizado este conjunto de operações significa que as operações, em grande medida, se compensam exatamente de acordo com o princípio de diversificação que já tive a ocasião de explicar. Muito obrigado. Passamos agora. Sr. Deputado Paulo Sá, pede a palavra para? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Presidente, nas duas inquirições anteriores, o Sr. depoente, Dr. Vítor Gaspar, tem por diversas vezes recusado responder, remetendo para respostas dadas pela então Secretária de Estado do Tesouro ou pela atual Ministra das Finanças, remetendo para as declarações que ela prestou no dia 25 de junho, ou então remetendo-nos para perguntas, para colocarmos estas perguntas à própria Ministra das Finanças. Ora, muito o entendimento que eu tenho de funcionamento da Comissão de Inquérito não é que os nossos doentes possam remeter para outras pessoas. Devem responder com conhecimento dos factos que têm, mesmo que isso implique a repetição de depoimentos prestados anteriormente por outras pessoas. Portanto, quando são colocados ao Dr. Vítor Gaspar perguntas sobre determinados processos, o Dr. Vítor Gaspar deve responder com o que sabe, integralmente, a essas perguntas e não, de modo algum, remeter para informações anteriormente prestadas pela Secretária de Estado ou para audições futuras com essa Secretária de Estado. E, na pior das hipóteses, poderá simplesmente dizer que não sabe responder, não tem conhecimento e, nesse caso, não dá resposta nenhuma. Mas, se tiver conhecimento, deve dar essas informações todas aqui, mesmo repetindo aquilo que já foi dito noutras audições por outras pessoas. É o entendimento que eu tenho do funcionamento da Comissão e solicitava ao Sr. Presidente se partilha ou não deste entendimento e o que é que devemos fazer nas rondas seguintes relativamente a esta questão de remissão, quase no dia sistemática, mas quase, para declarações anteriores da Secretária de Estado do Tesouro, atual Ministra das Finanças. Sr. Deputado Paulo Sá, essa é a sua